Sejam bem-vindos ao canal. Curta, se inscreva e compartilhe. Hoje vamos falar sobre fidelidade na Bíblia. Em nosso dicionário português, fidelidade é uma palavra que significa lealdade ou compromisso com aquilo que assume. Mas falando de acordo com a Bíblia, nós temos a palavra original para fidelidade no grego bíblico é pestis, que pode ser traduzido por crer e tem o sentido de acreditar fielmente, ou seja, além de ter fé, também ser alguém confiável. A palavra fidelidade no hebraico é emuna, que significa firmeza, estabilidade, segurança e confiança. Emuna é uma palavra hebraica que significa fidelidade, firmeza, constância, lealdade, honestidade e agir de tal maneira que inspire confiança. A palavra amém também deriva de emuna e significa assim seja. Fidelidade em aramaico se diz emunut, que significa fé ou crença. Aramaico é uma língua semítica que se fala em uma antiga região de Aram atualmente na Síria e que se utiliza da Bíblia. Jesus usava para se comunicar a maior parte do tempo na língua aramaica. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus e está ligada a outros de seus atributos. Ela proporciona segurança espiritual e emocional que é indispensável ao bom relacionamento conjugal e é uma virtude que deve ser desenvolvida pelos cristãos. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Diretamente falando, também permite fazer referência à exatidão ou pontualidade na execução de uma ação. É a virtude de cumprir e honrar uma promessa. A pessoa fiel é alguém em quem podemos colocar nossa fé, sem medo de sermos enganados nem desiludidos. Deus é nosso maior exemplo de fidelidade. A base de nossa fidelidade a Deus é nosso amor por Ele. Deus mostra sua fidelidade principalmente a quem é fiel a Ele. Quando obedecemos a Deus e seguimos-lo de todo o coração, Ele cuida de nós, nos orienta e nos abençoa. Deus promete recompensa eterna a quem é fiel a Ele até o fim. No livro de Mateus, na parábola dos 10 talentos, capítulo 25, versículo 23, o Senhor nos diz: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus quer a nossa fidelidade independente de nossas condições. Pode parecer mais interessante deixar de lado a fé genuína, pelo que vemos do que pelo que cremos. A minha fidelidade precisa estar acima de qualquer condição. Seja o que tiver em suas mãos, cumpra sempre o pedido de Deus. Mesmo que pareça que você não vai conseguir com tão poucos recursos. Ainda assim, seja fiel ao que Deus depositou em você para que a fidelidade de Deus prevaleça e mude o quadro da sua história. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, o Senhor nos diz que viriam tentações humanas, mas que fiel é Ele que não deixará tentar acima do que podes e que nos daria o escape para suportar. Deus nos promete a sua fidelidade no momento da tentação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 24, a palavra me afirma que o Deus que nos chama é fiel para cumprir. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, a palavra nos afirma que Deus em sua fidelidade nos confortará e nos guardará do maligno. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, a palavra nos afirma que Deus é fiel mesmo se formos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, Deus diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, Deus nos adverte para não temer as coisas que vamos padecer. Ele nos fala que o diabo vai tentar nos colocar em prisões para sermos tentados e atribulados. Mas Ele nos faz no final uma promessa dizendo que se formos fiéis até a morte receberemos a coroa da vida. A própria palavra de Deus é uma declaração de fidelidade de Deus para conosco e uma arma poderosa para sermos fiéis a Deus até o fim. Sabemos que mesmo que nós não sejamos fiéis, Deus na sua infinita bondade e misericórdia e porque a palavra dele não volta vazia, Ele ainda assim será fiel conosco.
Conhecemos nesse vídeo um Deus que nos ama incondicionalmente e que, por mais difícil que seja a nossa vida, Ele sempre vai estar de braços abertos nos esperando. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Que Deus te abençoe. Tchau. Até a próxima.